Boa tarde, pessoal do segundo ano. Vamos dar continuidade ao conteúdo de matrizes, certo? E hoje vamos falar sobre operações com matrizes, certo? A primeira operação vai ser a adição. Então vamos falar sobre a adição entre matrizes, entre duas ou mais matrizes, certo? Então vamos lá. Primeiramente, só é possível eu adicionar duas matrizes, só é possível se elas forem de mesma ordem. Como assim? Mesma dimensão, ou seja, tiver o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, peguei aqui, ó, duas matrizes, A e B. A matriz, ó, a matriz A ela tem duas linhas e três colunas. A matriz B tem duas linhas e três colunas. Então, a soma entre as matrizes A e B é possível. Se o A que deixasse de, se tivesse só uma linha e três colunas, já não poderia haver essa adição, certo? Por que que tem que ter a mesma dimensão? Porque na adição entre matrizes, adição de matrizes, a gente vai somar os elementos que são equivalentes, ou seja, os elementos que estão na mesma posição. Como assim? O A, qual a posição que ele se encontra? Ele é da primeira linha e primeira coluna. Então ele tem que ser somado com o elemento da primeira linha e primeira coluna de B. E assim por diante, ó. O 5, primeira linha e segunda coluna, tem que ser somado com o elemento da primeira linha e segunda coluna, que é o menos 2, certo? Então, ó, a soma de A mais B vai acontecer da seguinte forma. Então, eu vou somar os elementos que estão nas mesmas posições, certo? Então, ó, o 2 vai somar com 3. 2 mais 3. O 5 vai somar com menos 2. Então, ó, o 5 somado com menos 2. Aqui a gente faz o jogo de sinais, ó. Mais com menos fica menos. Então vai ser 5 menos 2. E o 0 vai ser somado com 4. 0 mais 4. Agora, o 3 com o 7. Ó. O menos 3 com 7. Então vai ser menos 3 mais 7. O menos 9 mais menos 1. Mais com menos, menos. E por último, o 1 mais menos 1. Mais com menos dá menos. Então vai ficar da seguinte forma. Agora é só fazer as operações, né? 2 mais 3, 5. 5 menos 2, 3. 0 mais 4, 4. Menos 3 mais 7, dá, é como se fosse 7 menos 3, né? Dá 4. Menos 9 menos 1 dá menos 10. E 1 menos 1, 0. Então essa aqui é a matriz A mais B, certo? Então isso, ó, é bem simples, não é difícil, certo? Basta você ter atenção e trabalhar com essas operações aqui, né, na mudança de sinal. No caso, como a gente vai falar já já sobre a subtração entre matrizes, né, a gente vai perceber que a única mudança é que vai mudar o sinal de dentro dos elementos da segunda matriz. No caso, quando é a soma, não muda o sinal dos elementos. Então é 2 mais 3, 5 menos 2, 0 mais 4, menos 3 mais 7, menos 9 menos 1, 1 menos 1, certo? Depois você faz a operação. O mais importante é isso, vocês entenderem que é o elemento com o seu respectivo na outra matriz. O que é o respectivo? Na mesma posição. Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna. Beleza? Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre subtração de matrizes, né? Então, a mesma ideia da adição de matrizes. Só pode ter a subtração entre duas matrizes se elas forem de mesma ordem. Então, eu tenho aqui a matriz A, que é 2 por 3, e a matriz B, que também é 2 por 3, que também é o mesmo exemplo da adição. Eu peguei as mesmas matrizes, só que agora eu vou fazer a subtração, certo? E a subtração é basicamente parecida com a adição. É a mesma ideia inicial. Tem que ser os elementos de mesma posição, tem que ser subtraídos, certo? Aí o que é que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai mudar o sinal
dos elementos que estão na segunda matriz, certo? Então vai ficar como? Vai ficar 2, aí menos 3. Como é o sinal mais, né? Menos com mais, menos 3. Aqui 5, 5, menos 2. Menos com menos fica mais 2. E 0, menos 4. Menos 4. Agora, menos 3, menos 7. Menos 9, menos 1. Menos com menos vira mais 1. E 1 menos 1. Vai ficar 1 mais 1. Vai mudar o sinal. Menos com menos, mais. Pronto, agora é só resolver, né? Então, como é que vai ficar? 2 menos 3, menos 1. 5 mais 2, 7. 0 menos 4, menos 4. Aí, menos 3 menos 7 dá menos 10. Menos 9 mais 1 dá menos 8. E 1 mais 1 dá 2. Então, essa aqui é a minha matriz A menos B. Certo? Então, vamos falar sobre... Agora, multiplicação vai ser multiplicação de um número por uma matriz. Certo? Aí, a restante das operações entre matrizes a gente vê na próxima aula. Então, vamos falar agora sobre multiplicação de um número real por uma matriz. É bem simples, certo? Não tem dificuldade. O que vai acontecer? Esse número que está multiplicando essa matriz vai multiplicar cada elemento dessa matriz. E depois a gente coloca o resultado. Então, ó, é bem simples. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes menos 3, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Dá menos 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 4, 8. Então, ó, se eu multipliquei por 2 o elemento da primeira linha, primeira coluna, vai gerar o elemento da primeira linha, primeira coluna do resultado. Certo? Então, a matriz que a gente multiplicou aqui, ó, a ordem dela vai ser a mesma ordem do resultado. Ela aqui é 2 por 3, também 2 por 3. Porque eu multipliquei cada elemento e deixei o resultado na respectiva posição. Certo? Então, é bem simples. Aí, com relação a, se você tiver alguma dúvida, se existe divisão, né, de uma matriz por número, basicamente não. Mas a gente pode considerar que a multiplicação de um número aqui, ó, fracionário, pode gerar uma divisão. A multiplicar 1 sobre 2 por essa matriz é quase a mesma coisa que dividir essa matriz por 2. Porque ao multiplicar cada elemento aqui, ó, a gente vai perceber como é que vai ficar. Ó. 1 meio vezes 2, ó. 1 meio vezes 2 é exatamente o quê? 2 vezes 1, 2. E o 2 repete. Então isso aqui dá 1. Então é como se eu tivesse dividido 2 por 2, o resultado deu 1. Então a gente pode fazer dessa forma. Ó. A gente pode considerar que a multiplicação por uma fração desse tipo é como se fosse uma divisão. Sempre quando eu tiver uma fração 1 sobre algo, é como se eu dividisse essa matriz por esse número de baixo. Então é basicamente isso. Ó. Ao multiplicar 1 meio vezes 2, vai dar 1. Como se eu estivesse dividindo por 2. Aqui também é como se eu estivesse dividindo 6 por 2. Dá 3. Dividindo 10 por 2. Menos 5, né? Menos 10 por 2, menos 5. E o 8 por 2, 4. Então, basicamente, eu posso representar uma divisão com a multiplicação de um número dessa forma, certo? Não existe o conteúdo divisão de uma matriz por um número, certo? A gente pode colocar dessa forma a divisão. Então, vamos resolver a questão 12 da página 25 do módulo 7, capítulo 19. Está dizendo o seguinte, que x e y são matrizes de ordem 2 por 2, certo? Então, matriz quadrada 2 por 2, onde, né, x, a matriz x mais a matriz y, gera essa matriz aqui, ó. E
a matriz X menos a matriz Y gera essa matriz aqui. Então, como é que a gente vai resolver isso daí, ó? O que é que ele quer? Ele quer a soma dos elementos da diagonal principal de X. Como X é uma matriz quadrada, então vai ter a diagonal principal. Então, eu vou resolver isso aqui como se fosse um sistema. Como assim, ó? Um sistema de equações. É como se o X fosse um número aqui também e essa matriz toda também fosse outro número. Então, a gente vai utilizar aqui o processo da soma, né? Da solução de sistema, o método da soma. Então, ó, uma matriz X mais a matriz X é 2 vezes essa matriz X. A matriz Y menos a matriz Y se anula, certo? Vai ficar todos os elementos, vai ficar zero. Então, não vai influenciar em nada quando somar aqui com 2x. Então, tudo isso vai ser igual a quanto? Agora, a gente vai somar essas duas matrizes, ó, elemento por elemento. Ó. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais 6, 8. E 1 mais 11, 12. Pronto. Agora a gente vai usar aquela ideia que eu falei quando eu falei sobre multiplicação de um número e uma matriz, né? Que não existe a divisão, mas a gente pode usar como se fosse a divisão. Se eu poderia passar esses dois dividindo. Mas é a mesma coisa que eu fizer o seguinte, ó. Eu tenho x e pegasse a divisão por 2 é como se eu multiplicasse a matriz por 1 sobre 2. Então, vamos multiplicar essa matriz aqui, ó. 4, 6, 8, 12. Então, basicamente, é como se eu dividisse cada elemento daqui da matriz por 2. Então, vamos fazer direto, né? A matriz x vai ser o quê? 4 dividido por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. E 12 por 2 dá 6. Então, eu tenho aqui a matriz x. Só que a questão pede o seguinte, ela pede a soma dos elementos da diagonal principal de x. Então, a diagonal principal de x é essa aqui, ó. Então, a soma desses elementos é 2 mais 6, que é igual a 8. Então, bem simples, né? Essa estratégia inicial aqui que é necessário ser usada, mas o restante, depois que você entender o processo, sai de forma bem tranquila. Então, vou passar agora uma atividade para vocês agora no final do vídeo. Valeu, pessoal!